gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira. Eu agora era você, você agora era ele, ele agora era ela agora vira eu. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Tadá! Ai, pessoal! Ai, que legal! Caramba, veio mais gente ainda. Olha, você tá aí! Olha quem tá ali, a Amanda! Que linda! Olha, e o Erwin também, e a Valéria. Luzia! Ai, Luzia! Oi, Vinícius, tudo bom? Oi, tudo bem? Nossa, quem é aquele ali de óculos? Eu não... Ali, olha. Ali. Oi, Doroteia. Ai, Ludovico! Oi, não basta. Precisa ser cumprimento especial. Ai. E... Legal. Não sei, tem alguma coisa diferente. Eu não sei Diferente? o que é, tô sentindo. Realmente, igual não está, não é? está igual. Alguma coisa... Ai, Coisa do eu já sei. A Filomena, outra vez, perdeu a hora. Ela já achou a hora, não é? Encontrou pelo jeito. Carol. Muito bem. Dona Senhora, Senhorita Filomena. A senhora, Dona Senhorita, Dona, talvez saiba que horas são agora? Sim, são 5 horas e 87 centímetros. Não deve ser bem isso. Não é isso. Não. Caiu uma catota aqui. É uma catota azul? É azul. Ah, já imagino. Vamos pegar a catotinha aqui pra ver. Olha só, gente. Eu tenho a desconfiança leve de que a Filomena não sabe ler as horas. Você acha? Eu tenho, pairou sobre minha imaginação essa possibilidade. Eu tenho certeza que ela não sabe ler as horas. Sabia? Intuição feminina. Parabéns. Você é muito perspicaz. Então A o que a gente gente faz? podia ajudar ela, né? Mostrar como é que faz pra olhar no relógio de ponteirinhos. Praticamente faria o mesmo. Vamos fazer isso. Ótimo! Então vamos lá. É só um minuto. Filomena! Veja só, Filomena. Deixa eu te... Acompanha comigo aqui, ó. A gente... São 2 horas e 33 minutos. É, isso mesmo. Mas eu gostaria de explicar uma coisa que a gente vai ensinar pra você, tá bom? E vai ser passo a passo. Então, vamos continuar a explicação. Passo a passo mesmo, não é? Doroteia, por favor. Vamos imaginar o padeiro pequeno. Isso, acompanha. O pequeno está apontando para o número 2. Isso significa que as horas estão sendo apontadas aqui e Então, são 2 horas. 2 horas. E o ponteiro grandão, ele marca os minutos. Isso. Os minutos são esses risquinhos aqui, olha. Se você contar todos até aqui, tem 33 minutos. 3 minutos. 2 horas e 33. 33 minutos. Tadá! Entendeu? Não. Acho que... Bom, Tudo enfim. bem, mais ou menos. Vai pegando devagarzinho, Com o tempo. Com o devagarzinho, tempo então. você vai pegando. Vai você pegando. ver. Agora já é uma hora diferente, né? O tempo passa, não é? O tempo passa. É hora do quê, hein? O que a gente vai fazer, então, hein? Vamos brincar de passatempo! Passar o tempo! Vamos passar o tempo, então! Tempo. Agora, Doroteia, temos uma questão aqui. temos uma coisa. O que você está fazendo, Filomena? Passando tempo. Ai. Essa foi Devagar, interessante. amiga. Licença, não é bem esse passatempo. Esse eu gostei também, Filomena, mas é um passatempo diferente. É mais ou menos assim, quer ver, ó? Que tá quente. Devagar. Isso, É outro tempo. Outro a gente vai tempo. passar tempo de outra maneira. Quer ver só? Olha só. Passatempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passatempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que eu já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac,
dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Ah, que bom! Acho que agora eu aprendi as horas. Quer dizer, vamos ver numa próxima vez, assim eu não garanto. Vem cá. Agora chegou a hora da gente ir pra outro lugar, né? Já é hora? Ah, já deu sinal? Então vamos! A gente vai dar um pulinho lá no Vila Sésamo, mas daqui a pouco a gente volta. Até já! Roda! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês estão? Vocês estão se divertindo? Passearam bastante nesse final de semana? Espero que você esteja aí bem, com saúde, você e sua família. Vamos começar mais uma semaninha aí de atividades. Hoje nós teremos atividade aí de matemática e de português. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar um WhatsApp aí pra tia Serena ajudar vocês. Não fique com dúvida, pergunte, tá? Então vamos começar a nossa aula? Pegue o livro de vocês de matemática e coloque lá na página 204. Nós vamos começar já a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo. Pode ser o relógio que a gente usa aí para medir as horas, não é? Marcar o horário. Também pode ser o calendário, né? Mas hoje nós vamos aprender sobre o relógio. Tá bom, pessoal? Então fique ligadinho aí. Todo mundo em casa tem um relógio, não tem? Todos nós temos um relógio em casa. O relógio ele é importante para marcar as horas, o horário que nós temos que entrar na escola, né? O horário que nós temos que entrar no serviço. Então, o relógio ele é muito importante. Como vocês estão vendo aí, aqui é um relógio, gente, que tem ponteiros, mas existem outros tipos de relógio. Tem o relógio digital, que é mais fácil para olhar a hora, tá? Então, aqui, ó, o ponteiro mais pequeno, igual esse aqui, ele marca as horas. Então não se esqueça. Um relógio, quando você vê que o ponteiro pequeno está marcando algum númerozinho, ele está marcando a hora. Nesse caso aqui, ó, é 3 horas, tá? Já o ponteiro maior, ele marca os minutos, igual vocês estão vendo aqui, tá? Vocês vão aprender mais pra frente, aí lá no terceiro ano direitinho, como olhar as horas, os minutos direitinho. Hoje eu vou aqui apresentar para vocês o relógio, tá? Então o ponteiro mais pequeno ele marca as horas e o ponteiro maior ele marca os minutos, tá? No caso aqui está marcando 3 horas, tá? O ponteiro mais fino ele marca os segundos, que é esse ponteiro vermelhozinho fino aqui. Então esse ponteiro ele marca os segundos. Outra coisa, pessoal, muito importante. O dia tem 24 horas, tá? 24 horas. Vai, tia, mas aqui só tem 12. Mas é assim, ó, prestem atenção. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã e 12 horas, ou seja, meio-dia. Quando passa das 12 horas aí, do meio-dia, a gente já conta de outra forma. 1 hora aqui, gente, vai ser 13 horas, tá? Então, é 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde. Aqui, 14, ou seja, 2 horas da tarde.
Depois 15, ou seja, 3 horas da tarde. Depois 16, ou seja, 4 horas da tarde. Por isso que quando alguém pergunta a hora, fulano de tal, quantas horas? Ah, são 16 horas e 20 minutos, ou seja, 4 horas da tarde e 20 minutos, tá bom? Aí o 5 aqui é 17 horas, tá? Ou seja, 5 horas da tarde. Depois 18, ou seja, 6 horas da tarde. Depois 7 horas, ou seja, 19 horas da noite, 7 horas da noite, tá? Aí depois o 8 vai passar a ser 20, ou seja, 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. O 9 é 21 horas, ou seja, 9 horas da noite. O 10, 22 horas, ou seja, 10 horas da noite. O 11, 23 horas, ou seja, 11 horas da noite. E aqui, gente, vai ser 12 horas, ou seja, meia-noite. Ou também nós podemos falar 24 horas. Por isso que a gente fala, gente, que o relógio tem 20, o dia tem 24 horas. Tá bom? Então vamos lá. 0 horas quando a gente chama meia-noite ou 0 horas. Porque aí, quando aqui chega, o ponteirinho chega aqui, que a gente fala meia-noite ou 0 hora, é porque vai começar tudo de novo. Depois do 0, qual é o número que vem? O 1, não é? Então aí 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, aí faz tudo de novo, tá bom? Então vamos lá. Medidas de tempo. O Chico Bento plantou uma simples sementinha e algum tempo depois viu nascer uma plantinha. Preste atenção, olhe em volta. Logo você vai saber, cada coisa leva um tempo certo para acontecer. Antes, café da manhã. Agora vou almoçar. Depois o lanche da tarde. E à noite quero jantar. Antes, agora, depois. O tempo passa correndo. E acompanhando o relógio, a Magali vai comendo. Então vocês viram aí que a gente usa o tempo, não é, gente? Para acontecer as coisas. Antes a gente toma café de manhã, né? Aí no meio-dia, agora, igual está no texto, a gente almoça. E depois, mais tarde, a gente lancha. Não é? E à noite a gente janta, tá? Então vamos lá. O relógio. Foi observando a natureza que o ser humano aprendeu a marcar o tempo. Antigamente, pessoal, não existia relógio. Então as pessoas usavam o quê? Elas olhavam para o céu para marcar o tempo. Se tinha lua é porque já estava à noite, não é? Se o sol aparecia é porque começava a amanhecer. Então, há muitos e muitos anos, o ser humano usava o relógio de sol para saber as horas. Então, antigamente não tinha relógio. Então, o pessoal usava ali o relógio para ir identificando mais ou menos quantas horas era, tá? O relógio é um instrumento utilizado para medir o tempo. O ponteiro pequeno aponta para o 7, igual vocês estão vendo aqui. O ponteiro grande aponta para o 12. Aqui, vocês estão vendo? O relógio, então, está marcando quantas horas, gente? Se o pequeno está no 7, está marcando 7 horas. O ponteiro menor do relógio indica as horas e o maior os minutos. Então, coloque na cabecinha. O ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior os minutos, tá? Existem também os relógios sem ponteiros, igual eu disse para vocês, que mostram as horas e os minutos. Veja as horas no relógio digital. Então, vocês vão ver as horas aqui, ó. São 10 horas e 10 minutos. Tá joia? Vamos lá, então. Um dia tem 24 horas. Veja como podemos ler as horas depois do meio-dia, igual eu falei pra vocês. Vocês lembram? Aqui, ó, 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde. Aqui, 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde. Aqui, 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. Aqui, 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde. Quando o relógio estiver lá marcando no 5, é porque é às 17 horas da tarde, tá? No relógio não vai ter 17, não vai ter
O relógio só vai até o 12. Aí depois do meio-dia, que nós vamos lendo assim, 13, 14, 15, tá? Aqui, ó, marcando o 6, ou seja, 18 horas da tarde. Aqui, marcando no 7, é 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. Aqui, ó, 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Aqui, 21 horas, ou seja, 9 horas da noite. Aqui, 22 horas, ou seja, 10 horas da noite. Aqui, ó, 23 horas, ou seja, 11 horas da noite. Então, quando dá 23 horas, é porque é 11 horas da noite. E aqui, gente, quando marca no 12 aqui, é meia-noite, ou seja, 0 hora. Uai, tia, 0, meia-noite já é 0 hora, porque aí vai começar tudo de novo. Aí vai pro 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e aí vai começando tudo de novo, tá? Saiba mais. Por que o dia tem 24 horas? Porque a Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em torno dela mesma. É por isso também que o dia e a noite duram mais ou menos 12 horas. O dia é o tempo que um pedaço da Terra fica recebendo os raios do Sol. Então, gente, quando tá de dia aqui é porque a Terra tá recebendo o quê? O Sol. Por isso que vem essa claridade toda durante o dia. E a noite é o tempo em que esse pedaço de terra fica no escuro, tá? Então, a noite é o pedaço aí que a Terra fica no escuro. Então, quando a Terra acaba de dar uma volta, esse pedaço da Terra está de novo no mesmo ponto em que estava 24 horas antes. Tá joia? Vamos para as atividades. Escreva a hora que o relógio está marcando em cada caso. Então, presta atenção. Aqui vocês estão vendo que é quantas horas, gente? 3 horas. O ponteiro menor está no 3 e o maior no 12. Então, antes do meio-dia, nós falamos 3 horas, não é? Que é 3 horas da manhã. E depois do meio-dia, como é que a gente fala 3 horas? Nós falamos 15 horas, né? Então, depois do meio-dia, você vai colocar aí 15 horas. É só lembrar aqui, ó, do que a gente viu antes, tá? Desculpa, pessoal. Agora aqui, quantas horas está marcando o relógio? 10 horas, não é? Antes do meio-dia, é 10 horas. Vocês vão escrever aí. E depois do meio-dia, a gente coloca o quê? 22 horas. Igual está aqui, ó. É só vocês virem aqui e dar uma olhadinha. Olha aqui o ponteiro no 10 aqui e aqui dizendo que é 22 horas, tá? E aqui, gente, antes do meio-dia é 6 horas. E depois do meio-dia, o que que é? Vamos ver aqui. 6 horas, vamos lá. Cadê os 6 aqui? Aqui, ó, 6 horas. Então, marca o quê? A gente fala o quê? 18 horas. Aí vocês vão colocar aqui, tá? Número 2. O relógio da sala de Pedro parou. Para acertar os ponteiros, ele precisou ver as horas em seu relógio digital. Desenhe os ponteiros de acordo com a hora indicada no relógio digital. Então, vocês vão se lembrar aí que o ponteiro menor marca as horas e o maior o minuto. Aqui é 9 horas, então nós vamos fazer o quê? O ponteiro menor nós vamos indicar, vamos colocar ele viradinho lá pro 9. E o maior, gente, lá no 12, que está marcando 9 horas, tá? Número 3. Acabou o horário de verão, mas o pai de Lucas não lembrou de atrasar seu relógio em 1 hora. Então, o que aconteceu? Aqui é 11 horas, só que o pai de Lucas tinha que ter atrasado esse relógio aí 1 hora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 11 e tirar 1. Se eu tenho 11 balinhas, dei 1 pro meu colega, eu fiquei com quantas? Com 10. Então, a hora certa é o quê? 10 horas, tá? Porque a gente atrasou em 1 hora. Aí, vocês vão colocar aí, tá? Vamos para o próximo? Ler, refletir e resolver. Maurício e Mônica foram passear na praia. Eles saíram de casa às 7 horas e voltaram às 10. Quanto tempo durou o passeio, gente? Se eles saíram 7 e voltaram às 10, quantas horas durou o passeio?
É só a gente fazer assim, ó. 7, não foi? Vamos contar até 10. 7, 8, 9, 10. Então, durou 3 horas. Aí, vocês vão colocar aí, tá? O início das aulas de Davi é às 7 horas e 30 minutos. O término é às 12 horas. Quantas horas ele fica na escola? Então, vocês vão fazer a continha aí, ó. De 7 horas e 30 minutos até as 12 horas. Quantas horas ele ficou lá? Então, vamos fazer, ó. De 7h30 a 8h30 foi 1 hora que ele ficou na escola, não foi? De 8h30 às 9h30 ele ficou mais 1 hora. De 9h30 às 10h30, mais 1. Já tem 3. De 10h30 às 11h30, 4 horas que ele já ficou na escola. E de 11h30 a meio-dia, gente, foram quantos minutinhos? Foram 30, não foi? Então, ele ficou na escola 4 horas e 30 minutos. Tá joia? Aí, vocês vão colocar aí. Número 3. Laura sai de casa às 7 horas. E 1h30 depois chega o seu escritório. A que horas ela chega no trabalho, gente? Se Laura sai de casa às 7 horas e 1h30 depois ela chegou no escritório, quantas horas ela chegou? A que horas ela chega no trabalho, gente? Vamos lá? 7 mais 1 é quanto? 8, não é? Quando a gente fala meia hora, a gente quer dizer que é 30 minutos, tá? Porque 1 hora tem 60 minutos. Qual é a metade de 60? É 30, não é? Então, ela chegou aí, ó. Ela sai 7 horas e demora 1h30 para chegar no serviço. Quantas horas ela chega lá? Então, vamos lá. Se ela sai 7 horas e demora 1h30, então de 7 mais 1, 8. Ah, então ela chega no serviço 8 horas e 30 minutos. Porque ela gasta 1h30 para chegar no serviço. Tá bom? Então, vocês vão colocar que ela chega aí às 8 horas e 30 minutos. Tá joia? Muito bem. Vocês vão pegar aí a atividade lá do livrinho do livrinho não. Eu mandei pra vocês no dia da reunião dos pais as atividades que vocês deverão fazer. Então, vocês vão lá no envelopezinho que a tia fez pra vocês do hipopótamo. E vai lá na parte de matemática e vai pegar essa atividade aqui do relógio. Tá? Então, vocês vão pegar essa atividade do relógio, pintar bem bonito, recortar e colar no seu caderninho de matemática. Prestem atenção. Que horas cada relógio está marcando? Vamos ver? O menorzinho está no 11, o maior no 12. A gente já sabe que quando o ponteiro menor está marcando as horas. Então, aqui está marcando que horas, gente? O menor está no 11, então está marcando 11 horas. Aí vocês vão colocar aí, 11 horas. Aqui, o menor tá marcando qual hora? 4, não é? Então, são 4 horas. E aqui, o menorzinho tá indo pra onde? Aí vocês vão colocar aqui. E esse aqui, o menorzinho tá marcando o quê? Aí vocês vão colocar, tá? Número 2. Agora é a sua vez de marcar nos relógios as horas pedidas. Não é horas perdidas, não. As horas pedidas. Então, vamos lá. Se aqui tá marcando 8 horas, então eu vou pegar e vou fazer um pontinho menor virado para o 8. Aqui, o ponteirinho menor. E o maior virado para o 12. Tá? Porque aí é uma hora completa, 8 horas. E aqui, gente, 9 horas. Eu vou fazer o ponteirinho menor marcado para o 9, virado para o 9, e o maior virado para o 12, que indica 9 horas. E aqui 1 hora, o menorzinho vai ficar virado para onde? E o maior? Aí vocês irão fazer aí. Pinta toda a atividade, que eu quero ver bem bonito o desenho de vocês. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos pausar o vídeo. Descansem um pouquinho, bebam uma aguinha, vai no banheiro, tá? 5 minutinhos aí de intervalo e aí vocês voltam, que nós vamos ter nossa aulinha agora de português. Então eu espero vocês, tá bom? Bem, pessoal, vocês já voltaram aí, não foi? Então,
Vamos fazer nossa tarefa agora de português? Então, vamos lá para o livro, página 164. Nós vamos falar hoje sobre as sílabas complexas, tá bom? A com L, EL, IL, OL, UL. Ou nós podemos ler também AU, EL, IU, OL, U. Tá bom? Então, vamos lá. Grupos de letras que tenha AL, EL, IL, OL e UL. Então, vamos ver alguns grupos de letras aí. A vogal mais L pode aparecer no começo, meio ou final das palavras. Então, a vogal mais o L, por exemplo, AL, EL, IL, OL e UL pode aparecer no começo, no meio ou no final das palavras. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Alface. Nós notamos que o AL está no início da palavra. Aqui, ó, papel. Nós notamos também que o L está no final da palavra. E canil. Também o I e o L está no final da palavra. Polpa. O L está no meio da palavrinha. E último está no início. Então, a vogal mais L, ela pode aparecer no começo, no meio ou no final das palavrinhas aí, tá bom? Vamos lá. O grupo AL. Algumas palavrinhas aí que tenha AL. Almoço, talco, altura, salgado, algodão, animal. Vocês podem notar que tem um sonzinho de U. Então, para a gente não errar aí na hora de escrever as palavras, o que a gente faz, gente? Nós vamos lá no dicionário, que a tia já deu uma aulinha sobre o dicionário aí para vocês. Vocês vão lá no dicionário e tira a dúvida, porque o dicionário é para isso aí, para a gente ir lá ver como é a forma correta da escrita das palavras, tá? Calma, carnaval. Então, todas essas palavrinhas aí tem a L e o som que ela emite é do U, tá bom? Agora, grupo EL. Vamos lá. Elza, velcro, elmo, selva, elfo, hotel, acelga e cascavel. Então, nós vimos aí um grupinho de palavras com EL que também tem um sonzinho de U. Elza, elmo, elfo, acelga, tá? Da mesma forma, tem dúvida na escrita da palavra, vai no dicionário para não escrever errado, tá bom? Agora, grupo IL. Ilda, filme, ilmo, Brasil, ilca, barril, humilde, funil. Então, aí são grupos de palavras que tem IL também com som de U, tá? Agora, grupo OL. Vamos lá? Olvidar, soldado, olfato, bolsa, olga, sol, polvo e farol. Então, são palavrinhas aí com o grupo OL, que também tem o som de U. Agora aqui, ó, grupo UL. Último, culpado. Por isso que a gente não pode esquecer do L aí. Se a gente colocar sem ele, vai ficar último, culpado. E não é último, culpado. Úlcera, multa, ultra, azul, pulga e sul, tá? Então, se tiver dúvida na escrita das palavras, nós vamos ao dicionário para consultar e ver a forma correta.
Tá, pessoal? Vamos lá. Às vezes, o L pode ser confundido com o U, por causa da pronúncia. Mas tem palavras que podem ser escritas com L ou com U. Vamos ver alguns exemplos? Só que elas têm significados diferentes. E às vezes a pronúncia também é diferente. Vamos conhecer algumas? Então vamos lá. Mel e meu. Prestem atenção na pronúncia. Mel e meu. Vamos lá. A abelha faz o mel. Então esse mel aí é com L, tá? A abelha faz o mel. É um mel de abelha com L, tá? O lápis é meu. Então aí a gente escreve com a letrinha U. Por isso que tem que prestar atenção, tá? A abelha faz o mel. Então nesse mel aí é com L. E o lápis é meu, a gente usa o meu com U, tá? Mal com L e mal com U. Vamos lá. Acho que o bolo me fez mal. Então é mal com L aqui, ó. O lobo era muito mal. Então esse mal aqui, ó, de ruim, é o U, tá bom? Então prestar atenção. Abril e abril. Presta atenção. Ela nasceu em abril. Esse abril aí é o mês de abril. Então, esse abril é com L. Não pode esquecer, tá? Ele não abriu a caixa. Esse abril aí é de abrir alguma coisa. Então, esse abril é com U. Tá bom? Muito bem. Calda e calda. Vamos lá. Adoro sorvete com calda de caramelo. Então, essa calda aqui, ó, é calda de sorvete, calda de bolo, é calda com L, tá? E aqui, o cachorro abanou a cauda. Então, nesse caso aí, a cauda é com U, tá, gente? Então, mais uma vez, sentiu dúvida, não sabe? Ai, vou no dicionário, que lá tá certinho e eu não vou errar, tá bom? Outra coisa importante para vocês não errar, gente, é ler livros. Nós temos que aprender a ter o hábito de ler, tá? Ler livros é muito importante, porque aí você vai ver como é a forma certa de escrever as palavras, tá bom? Agora, a atividade. O quintal era o lugar de muitas brincadeiras. Amarelinha, esconde-esconde, passa-anel, quanta saudade. Em quintal e anel, a letra L tem o som de U. Leia os versos abaixo e complete-os com as palavras do quadro. Então, vocês vão completar aí com as palavrinhas do quadro, tá? Que são visitou, jornal e Pantanal. Certo dia, um repórter visitou o... Aí vocês vão colocar. E o dentuço jacaré? Quis sair no seu jornal. Então, vocês vão completar aí, tá? As palavrinhas com a... vocês vão completar aí abaixo os versos com as palavrinhas do quadro acima aí. 2. Forme grupo com mais colegas e façam uma lista de palavras em que a letra L tem som de U. Como nós não estamos na escola, vocês vão fazer aí com a mamãe e com o papai. Então, vai formar uma lista de palavras em que a letra L tem som de U, tá? Pode ser final, canal, funil, alface. Todas essas palavras aí estão escritas com L, mas tem o som de U, tá? Aí agora vamos para a atividade aí, ó. Mãe Terra. Terra, elemento fundamental, tanto pelo homem castigada, se nossa vida de repente depende dela, por que é tão maltratada? Você, criança, é a esperança da terra e da natureza. De seu doce toque de amor, pode lhes devolver a beleza. Se nela não pudermos mais plantar, já pensou onde vamos parar? Sem frutos, raízes e grão, onde o gado vai crescer? E de onde vamos tirar o pão? Sua voz é forte, criança, você é pessoa querida. Cresça e seja um ser de luz, ajude a preservar a vida.
Preservar é o mesmo que proteger, tá? Agora nós vamos aí fazer por dentro do texto. Você já ouviu falar sobre os 4 elementos da natureza essenciais para a sobrevivência do ser humano? É a terra, o fogo, o ar e a água. Esses 4 elementos aí, eles são importantes, são essenciais para a nossa sobrevivência, tá? A terra, o fogo, o ar e a água. Qual desses elementos é destacado no poema? Qual é, gente, desses 4 aí é destacado no poema? Vocês vão ler lá. Qual é o que o povo que tá falando aí no poema? É a terra, não é? Aí vocês vão escrever aí, tá? 2. Observe o poema e responde as questões. Quantos versos há no poema Mãe Terra? Vamos ver aqui. Gente, verso, lembrando, é cada linha que tem o poema, tá? Então, verso é cada linha que tem o poema. Estrofe não, é cada pedacinho desse aqui, tá? Então, vamos ver quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? Então, são 17 versos que tem o poema. Que nome é dado aos agrupamentos de versos? Eu acabei de falar, não é a estrofe? Então, esses agrupamentos aqui, ó. Cada pedacinho desses aqui, ó, esses agrupamentos, a gente chama de estrofe. No livro aqui, vocês estão vendo que tem quantas estrofes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, vamos lá. Quantos agrupamentos há no poema? Ou seja, estrofes. A gente já falou, aí vocês vão colocar aqui na letrinha C. 3. Releia estes versos e responda. Se nossa vida depende dela, por que é tão maltratada? Então, vamos lá. Que palavra se refere à terra? Gente, aqui, ó. Se nossa vida depende dela, por que é tão maltratada? Então, vocês vão falar pra mim qual palavra se refere à terra, tá? Do que depende a nossa vida, gente? Da terra, não é? Aí vocês vão colocar aí. Como você responderia a pergunta do segundo verso? Conte aos colegas. Essa daí nós não estamos na escola, mas aí você pode conversar com o papai ou a mamãe, tá? 4. O poema destaca uma grande preocupação. Qual é? Qual é a grande preocupação que esse poema aí está falando, gente? É uma preocupação de quê? De não poder mais plantar, né? Mas aí você vai colocar com suas palavras na número 4. 5. Em sua opinião, por que essa preocupação é importante? Por quê, gente? Porque a terra ela é muito importante pra gente, não é? Pra gerar os alimentos, não é? Tanto para nós, seres humanos, como para os animais. Aí você vai falar com as suas palavras por que essa preocupação ela é tão importante, tá? E para finalizar aí a parte de português, vocês vão pegar também lá no envelope que eu mandei para vocês essa atividade aí. Vai recortar a margem e colar no seu caderninho de português. Vocês vão completar as palavras aí com ao, el, il, ol e u. Exemplo, jornal, anel. Aí vocês vão completar. Complete as frases com as palavras que estão ao lado, que são funil, alface, caracol, metal, dedal e azul. Então, é só você olhar aqui em cima, ó. O caracol come alface. O dedal é de metal. Aí você vai completar todos aí. Ordena as palavras e forme frase. Então, você vai ordenar as palavras direitinho aqui e formar uma frase, tá? Então, pessoal, é isso. Nossa aula hoje foi bem extensa, mas lembrando que já está acabando o ano, não é? Então, nós temos que fazer nossas atividades aí com muita dedicação, que logo, logo vocês vão estar de férias aí, não é? Beijo no coração. Não esqueça de tirar foto das atividades e me mandar, tá? Tem pessoal aí que não está mandando, então manda aí pra tia, tá bom? Beijo e tchau, tchau.